Boa noite. Boa noite. Luiz Stefani e Laura Pigossi entram para a história do esporte brasileiro. A dupla garante a primeira medalha olímpica do tênis nacional com o bronze em Tóquio. 3 jamaicanas brilham na final dos 100 metros rasos do atletismo. A americana Simone Biles desiste de mais 2 provas na ginástica artística. Uma delas no salto, que terá Rebeca Andrade na disputa pelo ouro. A expectativa de Bruno Fratos para a final dos 50 metros livre na natação. A seleção masculina de futebol vence o Egito e vai enfrentar o México na semifinal das Olimpíadas. Você vai ver também. A média diária de mortes pela Covid fica abaixo de 1.000 pela primeira vez em 6 meses. A reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, fechado por mais de 5 anos depois de um incêndio. E os gols de sábado pelo Brasil. O Jornal Nacional está começando. Pela primeira vez em 6 meses, a média diária de mortes pela Covid fica abaixo de 1.000 no país. Vamos ver agora os números reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa com Alan Severiano. Boa noite. Boa noite, Fachel, Ana. Boa noite a todos. É uma redução importante a média de mortes. Hoje ficou em 991 óbitos por dia, a menor desde 20 de janeiro. Redução de 20% em 2 semanas, com tendência de queda. O Brasil chegou a essa média depois de registrar de ontem para hoje 925 mortes por Covid. Já são 556.437 vítimas. 35.541 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Total de 19.914.578. Com isso, a média de casos tem redução de 14% na comparação com 2 semanas atrás, dentro da estabilidade, média de 35.382 novos casos por dia. No mapa, Rondônia aparece em cinza porque não divulgou os números hoje. Um estado tem alta na média de mortes, o Rio de Janeiro. Em estabilidade são 10 estados e com queda na média de mortes, 14 estados e o Distrito Federal. Os números da vacinação mostram que nas últimas 24 horas, 595.586 pessoas tomaram a primeira dose e 390.789 a segunda ou a dose única. Total do dia, 986.375. Assim, até agora, mais de 100.677.000 pessoas receberam a primeira dose, ou 47,54% da população. 41.403.032 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única, ou 19,55% dos brasileiros. Em verde escuro no mapa, os estados mais adiantados na imunização completa. E os 5 primeiros aparecem em destaque. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Fachel e Ana. Obrigada, Alan. Muito obrigado. A Anvisa recebeu o pedido de autorização para testes em humanos da vacina Spintec, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. A solicitação é para as fases 1 e 2 do estudo clínico. Ontem, a Anvisa já tinha recebido um pedido do Instituto Butantan para aplicar a Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma manifestação de motociclistas em Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo. Sem respeitar as leis de trânsito, o presidente colocou parte do corpo para fora do veículo até a concentração da motociata. Teve aglomeração. Seguiu de moto com um capacete não adequado pelas rodovias Assis, Chateaubriand e Raposo Tavares, levando o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na garupa. Ao descer, o presidente se aglomerou com apoiadores e, ainda sem máscara, pegou uma criança no colo. Encerrou o ato com um discurso. Em seguida, Bolsonaro participou do credenciamento ao SUS do Hospital de Esperança, que trata de pacientes com câncer, e se encontrou com prefeitos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. A seguir, os incêndios florestais que já mataram 6 pessoas na Turquia. A reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo foi reinaugurado hoje, depois de mais de 5 anos fechado. Das cinzas do incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa em 2015, renasceu outro novinho em folha.
As peças do telhado que foram parcialmente queimadas forneceram matéria-prima para a recomposição das esquadrias. As transformações da língua falada por mais de 260 milhões de pessoas no mundo desfilam num telão de mais de 100 metros. Surgem nas telas sem que seja preciso tocar. É um museu para ser visto e ouvido. Os telões trazem os sotaques de brasileiros para lembrar que a língua é única, mas o jeito de falar é plural. Do outro lado, alguém cantava uma desafinada canção. A cerimônia de inauguração reuniu convidados testados e afastados. O museu que está localizado na Estação da Luz e que tem a luz da nossa língua, a luz que nos une, a luz que nos promove, a luz que nos protege. E voltou melhor, com mais recursos, mais tecnologia, ampliado e fortalecido por todos os cuidados que foram objeto desta construção e de recuperação do museu. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer discursaram. O governo federal não enviou representante. Também estavam na cerimônia o ministro da Cultura de Angola e o presidente de Cabo Verde. Língua que nos une a todos, que foi sendo recriada através de muitas falas, diferentes sotaques. O Museu da Língua Portuguesa recebeu a Ordem de Camões, concedida pelo governo português a instituições que prestem serviços relevantes à língua portuguesa. Esta é uma celebração do futuro, o nosso futuro, o futuro da nossa língua comum. Todas as pessoas podem se emocionar aqui, aprender, descobrir coisas e pensar sobre o Brasil. O museu é um convite à reflexão. A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa é uma realização do Ministério do Turismo e do Governo de São Paulo, concebida e implantada pela Fundação Roberto Marinho. Tem como patrocinador master a EDP e como patrocinadores o Grupo Globo, o Grupo Itaú Unibanco e Sabesp, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 6 pessoas morreram em incêndios florestais no sul da Turquia, região que atrai muitos turistas. O governo já registrou 101 focos desde quarta-feira e declarou situação de desastre. Na Grécia, moradores de 4 vilas a 200 quilômetros de Atenas foram retirados de casa também por causa de incêndios. Mas o que está acontecendo com o clima no mundo? É destaque amanhã no Fantástico. No Brasil, cidades cobertas de neve, recordes de temperaturas baixas. Enquanto no mundo, locais até mesmo gelados pegam fogo ou sofrem com inundações. Está muito alto a água. O que está acontecendo? Como as mudanças climáticas já afetam o nosso dia a dia. E ainda a engrenagem criminosa que movimenta milhões de reais na Cracolândia, segundo a Polícia de São Paulo. O Fantástico vai mostrar novos detalhes da atuação da influenciadora digital suspeita de participar da rede de tráfico de drogas na região. A primeira entrevista para a TV do dono da Davat, a empresa do Texas de quem o governo brasileiro queria comprar vacinas num esquema cheio de intermediários. Herman Cárdenas admite que não estava com os 400 milhões de doses, era só um facilitador. E se diz enganado pelos parceiros do Brasil. Ficamos impressionados com uma foto mostrando que o Cristiano estava em uma reunião com o presidente. Hoje sabemos que a imagem deve ser fake. A cobrança por sucesso e resultado. Uma discussão que vai além do esporte. Como e quando dizer não. A intimidade dos nossos medalhistas na volta para casa. A cobertura das Olimpíadas vai ser especial no Show da Vida. É fantástico, é amanhã, depois da Super Dança dos Famosos. Nosso domingo juntos. Agora os gols por aqui. O Fluminense venceu o Criciúma e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Manuel de cabeça fez 1-0 para o Fluminense. Em chute da entrada da área, Gabriel Teixeira marcou o segundo do tricolor carioca. E Luiz Henrique, batendo na saída do goleiro, fechou o placar. Final Fluminense 3, Criciúma 0. Pela Série B, o Vila Nova goleou o Guarani. Dudu fez o primeiro em finalização forte de fora da área.
Henan dominou no peito e encobriu o goleiro para fazer Vila Nova 2-0. O terceiro veio com Renan Mota, aproveitando o rebote. E o quarto com Éder, depois do cruzamento rasteiro. Alan Vitor ainda diminuiu para o Guarani. Placar final, Guarani 1, Vila Nova 4. Ainda pela Série B, o Brasil de Pelotas recebeu o Sampaio Correia. Jean Silva, de cabeça, abriu o placar para o Sampaio. Em cobrança de pênalti, Ciel ampliou 2-0. E Renatinho descontou para o Brasil de Pelotas. Final, 2-1. E acabou agora há pouco São Paulo e Palmeiras pela Série A. As equipes empataram sem gols no Morumbi. Estas foram as notícias do Jornal Nacional e que seja um fim de semana cheio de medalhas. Boa noite. Uma boa noite, um ótimo domingo.